Prosseguindo aqui na segunda parte desse vídeo, como vocês podem ver, agora é um processador Sempron versus o Pentium 4. Então eu só fiz essa pequena mudança aqui no início aqui do título do vídeo, mas essa é a segunda parte desse vídeo. Então, se você não assistiu essa primeira parte, eu vou deixar o card e aí vocês conferem aí melhor. Para resumir aqui, eu vou fazer um comparativo entre esse processador Sempron, que é o processador que eu testei esse sistema Windows 7, contra o processador do Pentium 4, que é daquele outro vídeo, esse outro vídeo aqui que está no canal. Eu também vou deixar aí no card. Então eu vou comparar o Sempron, que é esse processador dessa máquina aqui, com o Pentium 4. E aí eu trouxe alguns gráficos aqui, né, falando um pouquinho sobre cada processador, né? Fiz umas tabelas aqui, fiz alguns testes, vou falar disso aqui nesse vídeo. E para a gente ter um parâmetro melhor sobre o desempenho na prática, eu fiz uma pontuação aqui, né, sobre o desempenho desse processador do Sempron no sistema Windows 7 e no Linux, no Ubuntu 22. Então eu fui pegando ali toda a pontuação, fiz isso daqui para a gente conseguir tirar uma média no final e fazer um cálculo direitinho e poder comparar, né, esse sistema da Microsoft e o Linux no Sempron. Então esse é um comparativo triplo no caso, e eu acredito que com isso você já tem uma boa base de qual sistema instalar, né, de como proceder aí na máquina de vocês. E depois eu vou deixar rolar, vou fazer o teste na prática, né, eu vou testar, vou mostrar o sistema em funcionamento, né, mas para não ficar só em palavras e a gente poder, né, bater um martelo pelo menos no meu teste aqui, então eu resolvi colher os dados direitinho, né, que são os processos aqui. Então fui colhendo os processos lá no Windows, fui colhendo depois aqui e eu vou trazer o resultado aqui no final. Então esse vídeo talvez seja o último que eu trago aqui por enquanto, porque ainda tem um pessoal que tem máquina mais antiga, né, e não sabe o que fazer, o que instalar. Eu não estou falando para você instalar sistema nenhum. Você fica à vontade para você instalar o sistema que te atender, que for melhor para você na sua máquina. É que no meu caso, como eu estou fazendo um teste prático e um comparativo e entre os sistemas que eu citei, então eu vou trazer os resultados que eu medi na prática. Fica aí até o final do vídeo, confere, relaxa, vê com calma, porque esse vídeo aqui vai ser um pouquinho longo, pelo menos por enquanto. Eu acredito que esse seja um vídeo definitivo para vocês entenderem a diferença. Eu não fiz manutenção no hardware, eu só realmente mudei o sistema operacional e a gente tem por base um Pentium 4, que é o Pentium 4 desse vídeo aqui, para a gente poder fazer esse comparativo. Beleza? Fica aí e confere o vídeo. Então, vamos lá? Vou explicar o que eu fiz aqui. Primeira coisa que eu fiz foi pegar esses picos aqui de processamento e fui marcando isso daqui, cada passo que ele dava, né, fui marcando esse número aqui numa tabela. E eu peguei um minuto, não fiz isso do vídeo inteiro, tá? Escolhi um minuto específico desse vídeo, dessa gravação, e fiz isso com esse sistema. E eu fiz a mesma coisa nessa mesma máquina usando o Linux. Peguei aqui um momento aleatório e fui pegando esses dados aqui. Aí alguém pode me falar, poxa, mas você escolheu a melhor parte desse vídeo. E realmente eu posso ter escolhido, não foi totalmente aleatório. Então eu escolhi uma parte desse vídeo aqui, assim como eu escolhi um momento desse outro vídeo. Porém, no Windows 7, vocês podem perceber que eu não tinha nada aberto aqui. Só tinha realmente o gerenciador de tarefas e as tarefas mesmo que estavam em segundo plano. Então eu escolhi um momento que eu fiquei ali esperando o sistema fazer não sei o que, processar alguma coisa, enfim. Enquanto que com o Linux não. Eu estava aqui já com algumas coisas abertas, já tinha um terminal aberto, já estava com o navegador aberto aí, inclusive no YouTube, né? Mas em 3 abas abertas, então assim, se a gente realmente for contar, o Linux já sai em desvantagem aqui. E posteriormente vocês vão ver eu mexendo aqui e tudo. Eu vou ter sim também algumas dificuldades, alguns problemas aqui no Linux. Eu vou deixar rolar, isso aqui é um vídeo também. Vocês vão ver eu mexendo na prática. Resolvi também esses problemas aí. Aí vocês podem também conferir pelo vídeo no passo a passo se eu realmente anotei certinho, né, a numeração nas tabelas. Peguei mais ou menos aqui por volta dos 4 minutos desse vídeo. Acompanhar comigo aqui, ó. Agora, ó, 90, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100,
100, 50, opa, pulei uma, 56, 38, 24, 38, 45, 53, 44, 24, 50, 62, 95, 100, 100, 100. Bom, eu não vou ficar fazendo isso tudo agora, mas só para vocês entenderem. Então eu fui pegando aqui os dados, né? Então vocês podem conferir depois no vídeo, né? Talvez eu tenha errado uma coisinha ou outra. Bom, mas como eu peguei uma porção um pouquinho grande de dados, então vocês vão ver que no final das contas, a gente tirando a média não dá muita diferença, tá? E vamos lá, eu vou abrir agora esse aqui é mais ou menos o momento também que eu fiz essa coleta de dados aqui. Fiz aqui no Xubuntu 22. Ó, então os primeiros números ali são 13, 11, 12 e 27 que vão aparecer. Vocês podem conferir. Eu vou abrir aqui. Já está rolando lá, ó. 27, 65, 49, 44, 40, 13, 54, 36, 49, 37, 35, 41, 97, 64. Bom, e aí vocês já entenderam, né? Vocês podem acompanhar a numeração. Não vou ficar contando todas aqui com vocês, mas ó, eu fui coletando. Eu coletei 74 dados aqui, né? Levantei, talvez com uma margem de erro, mas eu peguei tudo isso foi no intervalo de 1 minuto, tá? E é o mesmo intervalo de 1 minuto com o Windows 7. Porém, com o Windows 7 ele só me deu 47 dados dentro de 1 minuto. Por quê? Isso acontece porque a contagem aqui ela é um pouquinho mais com a frequência um pouquinho mais alta no Linux do que com o Windows, mas eu peguei o mesmo período de tempo. Aqui já é o sistema instalado no computador, tá? O Xubuntu 22. Então aqui eu começo mostrando, né, a quantidade de processamento assim que eu liguei o computador e abri o gerenciador de tarefas aqui, né? Então ele iniciou em 100% e rapidamente ele já caiu aqui, 7, 10, mais ou menos uma média de 10% aqui talvez. E aí eu abri o terminal, né? Fiz esse teste aí que eu estou mostrando com o dedo, que são os testes de temperatura, né? Que são sensores de temperatura, consigo capturar isso pelo sistema, né? Com esse comando aqui, sensors. E aí ele deu um teste aqui no teste ele estava marcando ali 35 graus de temperatura na placa-mãe e 29 graus de temperatura na placa-mãe, que é a motherboard, né, MB, e no processador, que é a CPU, ele estava marcando 35 graus. Enfim, eu não vi necessidade aqui, né, de abrir. E contando aqui que os dados aqui de temperatura máxima são 70 graus, 90, 97, 99, então assim, estava muito longe de atingir a temperatura máxima. Então aqui o computador ele já está com o sistema instalado, bonitinho. Já instalei, para inclusive falar, poxa, você acabou de instalar o sistema e não tem nada, não. Olha lá eu mostrando lá embaixo lá. Já instalei o Zoom, instalei Teams, instalei bastante coisa, tem mais coisa ainda ali. Então, assim, o sistema já está com bastante coisa, já está com Flatpak, inclusive, instalado. Ali eu abri o navegador, vocês podem ver que ele deu um pico ali de 100%. Firefox, Mozilla. E aí eu puxei ele para o lado para a gente conseguir acompanhar, né, o nível de processamento ali. Ó. Então, assim, ele subiu e rapidamente já caiu. E por mais que ele puxou 100%, eu não notei ele travar, engasgar de verdade, né? Ele estava rodando bem ali. Aí eu abri o YouTube, aí cortei essa parte para adiantar um pouco, ó, ele deu alguns picos ali, bem altos. Só que aí eu comecei a rodar um vídeo. Aí eu resolvi aumentar a qualidade do vídeo, né? Então é uma coisa que... Deixa eu pausar aqui para falar. Então é uma coisa que no vídeo do Pentium 4 eu fiz esse teste também. Vocês podem conferir lá no vídeo do Pentium 4, lembrando mais uma vez. Bom, e aí eu estava conseguindo mexer normal, aumentei a qualidade ali pelo menos para 480 pixels. Já forçou bastante. E aí o que eu fui fazer? Eu fui abrir ali um editor de planilha. E aí, para nossa surpresa, o computador deu essa congelada aí, tá? Esse mouse que eu estou mexendo aqui já é outro vídeo, né? Olha lá. Bugou aí. Bugou, aí você vai falar, poxa, né? Culpa do Linux agora, ou culpa da máquina. Vamos ver, né? A gente não pode sair apontando defeito sem saber. Então eu abri a BIOS ali do computador, né? A gente já tem aqui uma informação legal para vocês, tá no título, mas aqui vocês têm uma especificação melhor. Então é um Sempron processador 145 de 2.8 GHz. E aí eu fui ali nas configurações avançadas do processamento da BIOS, né?
E aí eu abri aqui, isso daqui é a memória de vídeo, né? Tanto que ele pode utilizar aqui na memória RAM como memória de vídeo. E aí eu coloquei aqui no máximo 256 e eu vou salvar essas informações. Aí eu estava conferindo mais algumas informações de temperatura, se está batendo certinho, se a velocidade da fan, enfim, são detalhes mais técnicos, tá tudo normal, tudo ok. Então eu salvo as configurações e vou reiniciar a máquina aí. Tá iniciando a máquina. Então iniciou aí. E olha lá. Bom, aí agora eu cortei de novo, abri o YouTube, tá? Então já teve um espaço de tempo normal, ele puxou aqui 100%. E aí agora eu aumento a qualidade para 480 pixels mais uma vez e vou fazer o mesmo processo. Vou abrir o editor de planilha, o Calc, e vamos ver se ele vai travar. Então é um teste na prática mesmo. Olha lá, ele deu uma comida ali na imagem, mas normal, ele está abrindo o editor, isso acontece mesmo. Parece que ele travou, mas não. Ele foi. E aí eu começo a digitar alguma coisa. Nesse momento eu senti sim um pouquinho de lentidão. Vocês podem perceber, eu não estou cortando o vídeo, tá? Eu clico aqui, ele demorou um pouquinho. Aí aqui aconteceu esse negócio. Então assim, ó, ele puxou bastante, mas eu consegui mexer e aí ele desenrolou. Depois ele estava funcionando normal. Porém aqui na hora que eu fui minimizar, né, alterar o tamanho aqui da janela, que seria esse botão do meio, né, que se não me engano é restaurar, né. Então, quando eu apertei lá, o que aconteceu? Aconteceu isso daí. O meu LibreOffice ficou só esse quadradinho aí, né, esse tiquinho de nada. Isso é uma coisa que eu até tinha esquecido, que isso às vezes acontece no LibreOffice. Aí o que vocês fazem? Quando isso acontecer, vocês clicam com o botão direito ali em cima, e aí aqui vai aparecer a opção desmaximizar. Então acabei não gravando isso, mas no de vocês provavelmente vai aparecer essa opção, desmaximizar, e aí vocês podem regular o tamanho. Porém, você pode vir aqui também no redimensionar, que vai dar na mesma coisa aqui nesse redimensionar. E aí, quando você aperta lá, ele já vai automaticamente para o tamanho ali de... Aí, ó, você aperta aí ele já vai automaticamente ali para o cantinho para vocês conseguirem redimensionar o tamanho ali. Então, o LibreOffice, bom, às vezes acontece isso, não sei porquê. E é só da primeira vez mesmo que você pega o sistema, pelo menos comigo, né? Então, mas se caso acontecer com vocês, vocês já sabem como resolver. E aí vocês podem ver que o Xubuntu 22 aqui eu estava comparando com o vídeo do... Eu estava comparando aqui com o vídeo do Pentium 4, né? E no Pentium 4 eu estava usando ali, ó, conforme eu marquei, pus o dedo ali, ó, estava usando 227 megabytes. E aqui no Xubuntu eu estava usando 1.3 ali de memória. Isso acontece por alguns motivos. Primeiro, bom, aqui eu tenho mais memória RAM nessa máquina, tá? Então, como eu tenho 4 GB, é normal o sistema reconhecer 3.6 e usar mais dessa memória. Então, assim, quanto mais memória eu dou para o sistema, mais ele vai consumir, tá? No caso ali do Pentium 4 eu só tinha 2 GB de RAM, então ele estava consumindo só 227 megabytes. Então, aqui só por eu ter mais RAM ele vai consumir mais. Um outro ponto positivo, aqui já fazendo um comparativo disso daqui com o Windows, voltando para o Windows lá, o Windows 7. Com 4 GB de RAM, o sistema já usa 1 GB, tá? Então, na verdade aqui eu tenho, se eu não me engano, 3.0 ou 2.9, entendeu? Para mim usar. Então, ele já reserva aquele 1 GB. E aqui não, né? Dos meus 4, ele me reservou mais ou menos aqui, vamos arredondar, 400 megabytes. Então eu tenho 3.6. Então assim, só por eu não estar usando o Windows 7, eu já tenho um ganho aqui de memória RAM disponível, entendeu? Então ali eu estou usando mais ou menos 36% ali, né, da minha memória RAM disponível. Essa quantidade de memória é mais, né, do que se vocês forem ver ali no Pentium 4, né? Mais do que nos 2 GB que eu tinha ali, então estou consumindo mais. E só para mostrar para vocês aqui os dados que eu colhi, então foi a partir desse momento, ó, 13, 11, 12, 27. Então,
olha lá, 27, 65, 49, 44, 40. Então foi nesse momento que eu colhi ali, tá? Vocês podem conferir, porque eu já deixei rodar, né? Foi essa parte passada aqui desse vídeo. Mas aqui eu confesso que eu estava verificando aqui os dados, tem uns 2 ou 3 números aqui que eu errei, mas assim, não vai fazer muita diferença, né? Então, bom, eu não vou calcular de novo, mas são dados que não vão, enfim, não vão alterar tanto o nosso resultado aqui. Até porque esse aqui não é um teste assim realmente científico, sério. Para a gente ter um teste, ter uma coisa científica comprovada, eu tenho que testar isso em várias máquinas. Então, assim, são vários testes, estudos anotados. Então, aqui é um teste rápido mesmo, tá bom? Mas dá para a gente ter uma noção legal. Então, prosseguindo aqui no vídeo. Bom, um outro comando que vocês podem utilizar é esse comando aqui, né? Inxi, INXI. E aí ele mostra para mim, né, que esse daqui é um computador single core, esse processador, assim como o Pentium 4, tá? Esse aqui é o vídeo do Pentium 4 ali, como vocês estão vendo. A diferença é que o Pentium 4 aqui eu tenho 3 GHz, ali como eu estou mostrando, eu tenho 2.8, tá? Então tem um pouquinho menos. O tempo ali, né, de que o computador tá ligado. Bom, eu cortei aqui, mas vamos lá, vou voltar e falar de novo aqui, direitinho. Ah, não, nem vai precisar, tá aqui, ó. Então ali onde eu estou colocando o dedo, né? Então ali já fala assim, olha, você tem um Pentium 4, 3 GHz, tá? Enquanto que aqui nessa outra máquina, então eu tenho um Sempron 145 2.8. Aí você vai falar, pô, o Pentium 4 é melhor, né? Parece que é melhor, tá? Então assim, ele tem uma frequência maior. Só que o que manda aqui, opa, peraí, deixa eu voltar um pouquinho. Então, só que o que manda aqui, na verdade, é isso aqui, ó. Ao lado aqui do Pentium 4, né, eu tenho o número 2. Enquanto que aqui, se vocês forem ver aqui no Sempron, aqui, ó, ao lado aqui, eu tenho só o número 1. Bem ali onde eu estou com o dedo mesmo. Tá, isso significa que o Pentium 4, eu tenho 2 threads. Tá? Ele é um single core, porém com 2 threads, enquanto que o Sempron é apenas uma thread. Então, tanto que esse é o título do primeiro vídeo, né? Por conta disso, porque eu falei, poxa, o Pentium 4, e eu não tinha até então pesquisado nenhuma especificação realmente do processador. Então, o Pentium 4 tinha frequência maior e tem uma thread a mais, né? Ou seja, 2 núcleos de processamento virtuais. Ele pode fazer 2 processos ao mesmo tempo, enquanto que o Sempron só faz um processo de cada vez, né? Resumindo, é mais ou menos isso. Só que aí, claro, né, eu fui buscar as especificações, tá? E aí foram essas as especificações mais rápidas ali, né, que eu encontrei. E aí a gente vê que tem um outro parâmetro que eu estou mostrando ali, ó, arquitetura 45. E aqui no Pentium 4 eu tenho uma litografia de 90. Então são 90 nanômetros do Pentium 4, enquanto que aqui nesse Sempron são 45 nanômetros. Eu vou explicar direitinho o que isso impacta. Isso muda tudo. Isso vira todo o jogo aqui a favor do Sempron, que até então mostrava indícios de não ser, né, não na prática, tá? Mas indícios técnicos aqui de não ser um processador melhor. Então nesse momento ele vira o jogo e a gente percebe que ele é um processador que pode entregar um desempenho melhor, né, do que se comparado com o Pentium 4 mesmo. Então, a litografia de menor número, no caso, acaba sendo uma vantagem mesmo muito grande para esse processador, né, que ele apesar dele ser um single core e uma thread, ele acaba sendo melhor então do que um Pentium 4. Eu vou mostrar para vocês, né, os testes, eu fiz ali alguns cálculos. Porém, de qualquer forma, ele é um computador ainda, um processador, né? Estou falando do processador, né? Mas o computador todo em si, né? Ele é muito limitado por conta também desse processador. Então, assim, de qualquer forma, é muito interessante trazer isso aqui, né, para o canal, para a gente poder ter esse comparativo que não deixa de ser, né, um processador antigo, né? Bem antigo. E voltando aqui, né, na parte sobre a memória RAM, uma outra coisa interessante é que se eu tivesse menos memória RAM, né, eu estaria consumindo um pouquinho menos. Tá? Outra coisa
que eu não estou trazendo agora esse teste para comprovar para vocês, né? Mas eu espero que vocês acreditem. Se não acreditarem, podem conferir aí, não precisa acreditar na minha palavra. Mas se vocês compararem também, esse Pentium 4 estava com o Lubuntu 16 e aqui eu estou usando o Xubuntu 22. Se vocês usarem o Xubuntu, o 20 talvez ele seja tão pesado quanto, né? Mas se vocês usarem o Xubuntu 18, ele acaba sendo ainda mais leve do que o 20 e o 22, e o Xubuntu 16 mais ainda. Porém eu já não recomendo para essa máquina aqui, porque é um sistema que está muito desatualizado. O Xubuntu 20 ainda está aí, né? Eu acho que ele é até mais estável, ele é atualizado ainda, ele é até mais estável ainda do que o 22, que é de 2022 mesmo, por isso que é 22. Mas esse aqui ele parece que está funcionando bem legal até então, né? E justamente essa limitação de memória que eu tinha ali no Pentium 4, né, foi uma das coisas que não fez eu decidir por instalar um sistema um pouco mais moderno, né, naquela época. Aqui, por eu já ter um pouquinho mais de memória, eu consigo trabalhar melhor, o processador consegue trabalhar um pouquinho melhor, e aí eu fiz essa escolha desse sistema mais moderno, né? Então, 2 GB de memória RAM não recomendo se você vai ter um uso assim na prática, a não ser que você vai usar um computador para fazer apenas uma tarefa de cada vez, né? Então, eu, por exemplo, já abri ali mais de uma aba, já vou abrir isso e aquilo, não recomendo. Se você tem 2 GB, eu não recomendo que você faça mais de uma coisa ao mesmo tempo, tá? Uma coisa de cada vez. Agora vamos lá para os resultados, né, que eu colhi aqui. Eu vou abrir para vocês, vou mostrar direitinho aqui. Fui fazendo aqui, fui anotando aqui do Xubuntu e do Windows 7. Bom, e aí eu fui colhendo esses resultados. Eu vou descer um pouquinho aqui, tá? Então, como eu já expliquei aqui, tem um número maior de dados que eu coletei, e aí ele me deu o resultado aqui, né? Eu fiz a média, né, dos dados aqui do Windows 7, e aqui eu fiz a média dos dados aqui do Xubuntu 22, tá? Então ele me deu uma média de 86% de uso de processamento, o mesmo computador, esse computador, sempre usando o Windows 7. Enquanto que eu só mudei o sistema operacional, ainda instalei algumas coisas e ainda fiz esse teste com o navegador aberto, tá? Então, assim, não é um teste feito dentro dos mesmos padrões. O único padrão que eu usei aqui foi pegar 1 minuto, né, em cada teste, tá? E tirar a média. Então aqui ele me deu uma média de 29 quadros, de 29% de uso de processamento, enquanto que no Windows 7, 86. E aí eu fiz esse gráfico aqui, e aí aqui pelo gráfico vocês podem perceber aqui que no Windows 7, né, eu me mantive aqui a maior parte do tempo em 100% de uso, né? E se a gente pegar olhando por esse gráfico, né, comparando aqueles gráficos sonoros mesmo, sabe? Quando você tem aquele equalizador sonoro, né, a impressão que dá, não dá a impressão de que cortou aqui, ó, a impressão de que cortou. Então, assim, a gente tem a sensação que em alguns momentos aqui, né, era como se esse gráfico subisse, né? Dá essa sensação, não dá? Ele fosse passar aqui, tá? Então, assim, é um 100% de uso que bateu aqui, que realmente o computador ali, se vocês forem ver no outro vídeo, ele parou, em alguns momentos ele parou, né? Então, assim, são 100% que você não conseguia fazer mais nada, com nada aberto, só com o gerenciador de tarefas aberto. E aqui, esse é no mesmo intervalo de tempo com o Xubuntu. E aí vocês podem perceber que, inclusive, né, é um gráfico até um pouco semelhante, né? Ele vem essa parte aqui, né, um pouquinho mais alta aqui no começo, né? Aí ele tem uma baixa e depois tem uma alta aqui, tá? Apesar de que isso não tem nada a ver aqui nessa questão, mas vocês podem ver que aqui está o meu limite, tá? De 100%, e aqui está o meu limite de 100%, tá? Então teve só essa diferençazinha aqui, tá? Ele quase chegou aqui em algum momento em 100%. A gente pode até conferir, ver se teve algum 100 aqui, ó. Ele nem chegou a bater 100% de uso. Vamos lá, vamos ver aqui, conferir. Vocês podem reconferir também no vídeo, ó. Então estou descendo aqui. Não chegou a bater 100% de uso. Bom, e é isso. Você vê que tá tranquilo. No Xubuntu aqui, a mesma máquina rodou muito mais tranquilo. E aí, eu fiz esse outro documento aqui
para a gente conseguir fazer uma avaliação um pouquinho mais técnica, tá? Então aqui tem todas as explicações do que é o core, né? Que é um núcleo. Vocês podem pausar e ler, eu não vou ler tudo agora aqui, tá? Porque fica um pouco mais cansativo, né? O vídeo, lendo o que já está escrito, então vocês podem ler. A thread tem a explicação, a frequência, tem um pequeno errinho ali, né? Bom, depois eu arrumo isso. A frequência, o que é a frequência, e a litografia. A litografia é essa que eu acho interessante ler, porque eu tenho que explicar aqui o que eu fiz aqui, né? Como eu estou explicando aqui, né? O gráfico abaixo possui valores representativos, né? A fim de que seja fácil a compreensão de dados de forma rápida. Então, quanto maior, melhor, né? Então, em azul aqui a gente tem os gráficos do Pentium 4, tá? Então, todas as colunas em azul é o processador Pentium 4. Daquele outro vídeo eu tirei isso daqui isso aqui nada mais é do que os dados que eu coletei na internet mesmo, né? Os dados, inclusive, da arquitetura Intel, tá? Do Pentium 4, que são as informações dele, né? Ele tem um núcleo, 2 threads, a frequência dele aqui, ó, que chega a 3 GHz. E aí, para a gente visualizar dessa forma, para eu colocar tudo junto, a litografia e o TDP, eu tive que fazer um cálculo aqui. Então, a litografia, né, a gente está se referindo ao tamanho do semicondutor, que nada mais é do que um componente eletrônico. Então, vocês concordam que a litografia aqui do Pentium 4 é uma litografia de 90 nanômetros, tá? Enquanto que a do Sempron é uma de 45 nanômetros. Então, assim, se eu colocar esse 0,9, né, direto aqui, esse dado, esse número dessa forma, vai dar uma primeira impressão errada, não vai condizer, né, com esse gráfico mesmo, né, que a ideia desse gráfico aqui é mostrar o que é maior e melhor. A ideia desse gráfico é mostrar, né, o quanto maior melhor. Então, para mim não colocar um número maior, nesse caso aqui é diferente, tá? Nesse caso aqui, quanto menor o número, melhor. Por quê? Só para vocês entenderem, 90 nanômetros aqui, eu vou ter uma quantidade X, né, de componentes, enquanto que em 45 eu vou ter uma quantidade X vezes 2. Então, assim, eu tenho o dobro, tá? Então, o que eu fiz aqui? E é uma continha bem simples, tá? Então, eu peguei o 0,9, dividi por 2. Então, os 90 nanômetros dividido por 2 são 45. Ou seja, nos 45 milímetros, no mesmo espaço, né, o tamanho do processador, né, vamos colocar assim, né, mais ou menos o mesmo, tá? Então, eu teria mais ou menos que teoricamente, tá bom? Porque eu não medi realmente. Tem algumas outras coisas ali, né? Tem circuitos, enfim, tem outras coisas que podem não ser bem assim na prática, né? Mas a grosso modo era como se no mesmo espaço eu conseguisse colocar o dobro, porque se eu tenho a metade do tamanho, você concorda, né? Se eu tenho 10 caixas numa sala, 10 caixas tem 1 metro, e eu colocar 10 caixas de meio metro, eu vou estar ocupando a metade do espaço. Então, para mim ocupar todo o espaço, eu tenho que ter 20 caixas de meio metro. Então aqui e aí eu fiz esse pequeno cálculo aqui, tá? Então 90 é igual a 1, tá? No meu gráfico aqui. E aqui seria o dobro, tá? O dobro de componentes no mesmo espaço. Então, são 2, certo? Então, aqui nesse caso, né, o Sempron é aqui que faz toda a diferença, tá? O Sempron, ele tem o dobro aqui de componentes. Então, imaginem que esse gráfico aqui, né? Apesar de ele ter um núcleo, né? Esse núcleo aqui tem um dobro. Então, apesar dele ter uma thread só, né? Essa thread tem um dobro, entendeu? Outra coisa que eu achei interessante também, que também bateu, né? Engraçado que também bateu, né? O TDP, que é a potência do design térmico, né? Que é o quanto que ele vai consumir de energia, tá? Em watts. Então, o TDP aqui do Pentium 4 também foi um número que é igual, então achei interessante colocar. Então, eu estou usando 90 watts, enquanto que aqui eu tenho o dobro da capacidade, ou seja, eu uso a metade de potência, então eu tenho o dobro de capacidade com a mesma potência, né, nesse mesmo espaço de tempo.
E aqui só para a gente concluir, tá? Então eu tenho aqui todo o gráfico, aquele gráfico lá no Windows 7, daquelas pontuações e do Ubuntu. Isso daqui foi na média de 1 minuto, então aqui é um gráfico da média, tá? Então os 29 aqui de média do Ubuntu e o Ubuntu está em azul, tá? E aqui no caso é quanto menor, nesse aqui já é ao contrário, tá? Quanto menor, melhor. Até porque eu estou deixando o processador mais folgado, enquanto que no Windows 7 ele usou 86, tá? 86%. Então, esse aqui a gente lê ao contrário. Então aqui no caso do meu teste, né? Então eu fiz essa perguntinha aqui para a gente responder, né? Qual que é a média do ganho total, né? Porque se a gente pode falar, poxa, vamos colocar isso em números práticos, né? O quanto foi melhor? Então eu vou pegar a calculadora aqui e aí é muito simples. A gente pega aqui os 86,71 do Windows 7 e divide por isso daqui, né? Pela quantidade aqui no Ubuntu. E aí ele me dá um valor ali de 2.89. Então aqui no Linux ele deu um número de quase 3 vezes aqui, né? 2.89, né? Então assim, eu vou arredondar aqui essa média de 29.91, eu vou deixar ela em 29 e vou deixar 3 ali, né? Então, ou seja, a média de 29 aqui vezes 3 vai dar um número muito aproximado aqui, né? Ou seja, então eu teria que usar 3 vezes esse processamento para chegar nesse número aqui. Vamos ver quanto que vai dar. Aí, ó, deu 87, né? 86.71, tá? Então são tudo arredondamentos aqui, tá bom? Que eu estou fazendo. Então, se a gente for responder essa pergunta aqui, né? Quantas vezes o Linux chegou a ser melhor na prática, né? Ele chegou a ser 3 vezes melhor, né? Eu tive 3 vezes mais desempenho, vou colocar dessa forma, né? Tive 3 vezes mais desempenho na prática, tá bom? Então aqui, ó. Então, resumindo, é isso. Tá aí tudo calculadinho, bonitinho, tá? Como eu fiz, assim, não são resultados exatos, até porque também os testes podem variar, enfim, tem momentos. O processador ele sempre oscila, tá bom? Mas eu acho que aqui já dá pra gente ter uma noção melhor, por mais que não fosse 3 vezes melhor na prática o desempenho, por mais que seja 2.5 ou 2 vezes, ainda assim é muito maior o desempenho no Linux do que no Windows. Então isso responde diversas perguntas aí do pessoal, né? Poxa, por que você prefere o Linux do que o Windows? A questão não é que eu prefiro, né? Eu instalo para mim o que vai me trazer mais desempenho, o que é mais adequado, né? Não estou falando que você também não possa, você pode de repente, você tem uma máquina legal, você pode usufruir dos dois sistemas, você pode usar o Windows só para colocar jogo. Como eu não jogo, praticamente não jogo, então para mim o Windows até então não sinto falta, tenho todos os softwares que eu preciso, né? Inclusive toda essa planilha aqui eu fiz no LibreOffice, tudo que eu faço é no Linux, então desenvolvimento também. E posteriormente, né, aproveitar que eu estou falando aqui do LibreOffice, eu estou pensando em trazer aqui, né, algumas informações, né, como o pessoal mexer no pacote Office, LibreOffice, né, pelo Linux, porque tem muita gente que está acostumado no Windows e aí não sabe, né, mexer. Tem algumas diferenças sim no Linux, apesar de ele ter uma boa compatibilidade. As planilhas aqui elas terem uma boa compatibilidade com as planilhas do Excel, e os documentos do Word, enfim. Então eu estou pensando em trazer aí algumas informações. Então se vocês quiserem aí, bom, quem quiser se pronunciar, fica à vontade. Quem quiser pedir alguma coisa nos comentários ou tiver alguma dúvida, né, eu posso estar trazendo posteriormente algum outro vídeo. Bom, então é isso, né? Se vocês gostaram, eu peço aí que vocês curtam, se inscrevam no canal, se puder compartilhar, se quiser deixar comentário, fiquem à vontade, beleza, pessoal? Eu peço essa ajuda aí porque eu realmente faço isso porque gosto. Até o momento eu não ganho nada com isso, né? Mas eu acho legal, né, divulgar o que eu sei, mostrar também o que eu sei, e no que eu puder ajudar, eu tô aí, beleza? Falou, até a próxima, tchau, tchau.